Muito boa noite, pessoal. Está começando mais um Para Tudo aqui no Vale Itajaí Notícia. Eu sou o Sidney Reynolds. E eu sou o Nathanael Reynolds e hoje nós estamos aqui para falar um pouquinho sobre esporte, mas também sobre investimento, futuro, história e formação também, né, que é muito importante. E o nosso assunto hoje é o futsal Timbó, Timbó Futsal. Um projeto que começou na base, conquistou títulos, formou atletas e agora vive um novo momento, um momento histórico. Depois aí de muito tempo, o Timbó voltou a disputar uma competição estadual adulta de futsal. E enquanto o adulto disputa a Série Bronze do Campeonato Catarinense, uma nova geração começa os primeiros passos através do Timbó Futsal Social que acabou de começar. Então nós vamos entender como tudo começou, como essa base foi construída, por que Timbó voltou ao adulto, quem está por trás desse projeto e principalmente onde o Timbó Futsal quer chegar. E para conversar sobre tudo isso, hoje a gente recebe aqui Valmir Serpa, Cláudio Bel e Emir Agostini. Sejam todos muito bem-vindos. A gente dividiu por blocos, né, esse nosso bate-papo. O nosso primeiro bloco vai falar sobre a história que começa na base. Professor Emir, antes de existir uma equipe, um campeonato e títulos, existia uma ideia. Como nasceu o Timbó Futsal? Boa noite aos amigos aqui presentes. Olha, o futsal aconteceu, esse projeto, a ideia foi do professor Valmir. O professor Valmir falou com o presidente da fundação da época, que era o Márcio. E aí um dia o Márcio me chamou e disse, tem o professor Valmir de Blumenau, que era da ERIN, e a ERIN estava fechando as atividades lá onde ele exercia a função de técnico, né? E fomos apresentar o projeto para o Márcio da Fundação Municipal de Esportes. E o Márcio se interessou, ele entendeu naquela oportunidade que era importante a gente voltar com o futsal, né? O futsal de base e de rendimento, e diante do apoio dele e da receptividade dele, eu e o professor Valmir fizemos várias reuniões na minha casa, na cafeteria hoje não existe mais, Lili Lanches, né, no Ciruti, para deixar isso oficializado no papel que o presidente da fundação precisava disso. E ele se propôs, através da Fundação Municipal de Esportes, nos apoiar, dar toda a logística que a gente precisava, porque nós não tínhamos nada, não tínhamos recursos nenhum, tínhamos a equipe, os valores humanos, né? Os atletas, que o Valmir tinha aí, 50% era de Blumenau e tinha uns 40% que era de atletas de Timbó. Isso foi em 2018. E diante então da receptividade do Márcio, e o Márcio disse, não, pode contar com a fundação, os recursos, porque a federação, a arbitragem, uniforme, nós não tínhamos nada. Então tudo nós temos que agradecer também que hoje o projeto Timbó Futsal existe, a equipe futsal existe. Agradecer também ao Márcio, que na época era o presidente da Fundação Municipal de Esporte, que deu todo o apoio para a gente. No final, ele sempre às vezes dizia, acho que já está na hora de vocês começarem a seguir com as próprias pernas. Não, mas calma, Márcio, que nós vamos tentar. E encerrando a colocação aqui, hoje, essa semente que foi lançada em 2018, ela germinou e hoje se tornou uma realidade. E aí veio agora o Cláudio, né, que se incorporou ao projeto também. Né, a coisa só tem que... eu não vejo como recuar ou não dar seguimento e cada dia melhor. Professor, e a pergunta que fica aí, você imaginava naquele começo que poderia chegar aonde chegou hoje o Timbó Futsal? Olha, eu acreditava aqui no meu parceiro, no Valmir, que ele era bastante experiente, né? Eu trabalhava também na área do esporte, sempre gostei de futsal, que eu trabalhava naquela época pela fundação no esporte escolar, né? Fazia o que faz hoje, que vai fazer hoje o social, eu fazia com o feminino. Então eu estava sempre envolvido com o Márcio, com o professor Clóvis, de esporte escolar, que você também participava, você na época era atleta, né, do atletismo.
E eu tinha o feminino, fazia em várias escolas isso. E aí o Márcio disse, não, vamos lá, o Vamir tem experiência. No início eu fiquei meio que reticente, né? Porque eu sempre pensava o seguinte, amanhã depois o Timbó acabou porque fiquei devendo na praça. Mas graças a Deus, a gente aqui, quando começamos eu e ele, a gente batalhou cada dia para engrandecer cada vez mais o projeto e deixar algo sólido daqui para diante, né? E assim, Emir, uma coisa que chama bastante atenção é que o projeto começou pela base, né? Por que é importante começar formando as crianças e os adolescentes? Não, tudo é pela base, né? Então tudo tem no caso ali, um início, né? E aí o Valmir veio com o Sub-15, aí chegou, pois aí agora, esse pessoal do Sub-15, 16, aí nós vamos subir de categoria, ou para 17, e assim por diante. Hoje estamos no adulto, mas voltando à tua pergunta, né, é muito importante começar pela base e dar oportunidade para essa juventude. Agora, por exemplo, tem eles aí, tem incorporado ao projeto de rendimento, tem agora o projeto social, né, que começou faz uma semana. Então é ali que começa a base. Quem sabe, torçamos que ali desse projeto social, se aparecer um desses ali, desse grupo, do projeto social 1, para a equipe de rendimento, já é ótimo, parabéns, é uma vitória. E, professor Valmir, você que vive ali a parte técnica, né? O que existia naquele primeiro grupo que fez você acreditar que poderia competir em alto nível? Boa noite, Idem. Boa noite, Nathanael. É um prazer estar participando do podcast. A gente sempre acompanha por aí, né? E vou dizer que era um sonho participar, né? Então, agradeço pela oportunidade. E boa noite a todos, né? E é uma base que já vinha comigo na DERG, né? Eu trabalhei lá comecei como atleta com 11 anos, 10 para 11. Depois fui estagiário de educação física, me formei, virei professor, até o ano de 2019, quando finalizou o projeto. E eu tinha em mente, sempre conversava nas fases do estadual com o Nagel, né, o ex-árbitro, né? Dayal, isso. Sempre fala, o sonho é de levar um projeto para uma cidade, né, que queira abraçar. E aí ele sempre comentava, não, né, tem as cidades aqui vizinhas, tem Timbó e Dayal, daí peguei o contato do Márcio, né, eu liguei para ele, aí ele foi prestativo, aí marcamos a reunião. E era uma base que a gente tinha jogado estadual em 2017, com uma base de 14 anos, no Sub-15. Tinha dois atletas de 15. A gente fez uma boa campanha, caímos fora nas quartas de final, no jogo em São Miguel do Oeste. E no ano seguinte a DERG tinha oficializado que não seguiria com o Sub-15. Ia ficar só com o 9, 11 e o 13, né? E aí foi o momento de achar alguma oportunidade para os meninos, até para eu seguir com os meninos, né? Porque a gente tinha uma identificação muito grande, né? Tinha menino lá que estava comigo desde 7, 8 anos, então a gente acaba tendo uma identificação muito forte, né? E aí conseguimos fazer, e os valores lá eram muito bons, né? Tinha naquele time Rafinha, depois foi para o Minas também, tinha Patrick, que é da cidade, depois foi para Jaraguá, Guto foi artilheiro estadual. A gente fez uma baita campanha em 2018, uma derrota no primeiro jogo da final em Rio do Sul. A gente sofreu o gol faltando 50 segundos e perdemos o jogo. Aí na volta, foi no dia seguinte aqui no complexo, muita chuva, né? E ganhamos 4-1 no tempo normal e 1-0 a prorrogação. A gente foi campeão. E naquele ano também, o que ajudou foi o Márcio também, conseguiu trazer a etapa estadual da Olesc para Timbó, né? Então a gente jogou praticamente com essa equipe sub-15 e uns 2, 3 atletas sub-16, né? A Olesc é 16 anos, então a gente caiu fora, fomos eliminados nas quartas de final para São Bento do Sul, que acabou sendo vice-campeão, perdendo a final para o Chapecó. Em 2018, com essa campanha muito boa, também teve o primeiro título, né, que foi o primeiro campeonato estadual, o primeiro título estadual. Como é que foi essa conquista para o time, para vocês? Então, a gente iniciou o ano com muita dificuldade. Teve a greve do combustível, né? Que a gente dava para estrear e não estreia, e aquela ansiedade, né? E a gente conseguiu formar, como eu falei antes, né, anteriormente, bons valores, né? A gente conseguiu trazer depois, mais tarde, o Yuri também de Forquilinha. Então a gente conseguiu fazer o Juninho de Indaial,
fazer uma boa equipe, né? E conseguimos se manter invicto até a final mesmo, né? Então a final foi um grande jogo. Hoje na final tinha o goleiro Pato, que hoje era de Joinville, tá na Espanha, então tinha bons valores também, né? Então foi uma final assim emocionante, casa cheia, né? Foi muito bacana assim, a gente ficou muito feliz. E aí depois, no ano seguinte, demos sequência, como ele me falou, já subindo com essa categoria para fazer o Sub-17. E qual foi o momento desse campeonato ali que vocês até hoje marcam vocês não esqueceram? Olha, foram alguns, assim, né? Na final foi uma bola na prorrogação, uma defesa do Patrick, estava 0-0, né? Uma bola, uma defesaça, assim, que fez a diferença. Depois aí o Etienne foi muito feliz aquela noite lá, fazendo 3 gols, que depois fez 1-0 a prorrogação. Isso ali foi, acho, um detalhe importante ali, que a gente conquistou o título. Tínhamos aí muitos, por serem jovens e muitos, a maioria, primeira vez que foi morar fora de casa, então a gente tem muitas dificuldades também a questão de moradia, né, assim, comportamento, enfim, né, são jovens, né, então a gente tinha que sempre estar atento, né, às vezes era fora do horário tocando telefone, né, enfim, mas a gente conseguiu, graças a Deus, contornar várias situações aí, levando essa equipe, né. E tivemos vários embates ali, vários jogos importantes, né, como a semifinal contra a Camboriú, que vencemos fora e vencemos aqui também. Então, era uma boa equipe, uma equipe bem competitiva, né. E graças a Deus deu tudo certo e estamos aqui agora, né, seguindo com o projeto. Ô Cláudio, em que momento você conheceu essa história e decidiu acreditar e investir também no projeto e está se dedicando a ele? Bom, boa noite, Sidney, Natanael. Em primeiro lugar, eu gostaria de parabenizar por essa iniciativa de ter um podcast, levando a notícia que muitas vezes nós não conseguimos levar ao público que está interessado em conhecer um pouco da história, né? E aqui o professor Valmir, também o professor Emir, dizer que é uma grande satisfação poder fazer parte, mesmo entrando no estágio mais adiantado do projeto, né? E falo para você que nós sempre tivemos a nossa família envolvimento com o esporte, principalmente com o futebol, né? E o momento que o meu filho acabou saindo de casa, deu uma lacuna, um branco lá para nós, e aí eu procurei ver o que nós tínhamos na região, e o mais próximo era o projeto do Timbó Futsal. Falo para vocês que por um bom período fiquei analisando, observando. Professor Emir, posso dizer que tenho a honra de ter sido aluno dele, né, na Escola Básica Polidoro Santiago, com seus quase 40 anos aí de magistrado, né, sempre me trouxe muitos ensinamentos também através do futebol, porque eu também fui praticante. Professor Valmir comecei a conhecer pessoalmente depois que eu comecei a acompanhar a história do Timbó Futsal e as competições. E como observador, eu entendi que esse projeto ele tinha um potencial muito grande. Primeiro, pela idoneidade das pessoas que estavam por trás. Segundo, pela lacuna e o vácuo grande que existia nessa modalidade dentro da cidade de Timbó. Né? Para quem acompanhou o futsal nos tempos mais antigos, nós ficamos sem representante por muitos anos. E numa dessas idas e vindas, eu achei por bem poder solicitar uma reunião com eles para me colocar à disposição, porque o produto tinha um potencial muito grande, mas financeiramente ele não era sustentável. Né? É um produto bom que está lá no mercado, mas na verdade o consumidor não compra o produto. E não compra por quê? Não é porque o produto não é bom, é porque não é conhecido. Então pegamos esse produto do Timbó Futsal, conversei com o professor Emir, o professor Valmir, que me desse a oportunidade de fazer aquilo que é a minha expertise, que é a parte comercial, que é o contato com as empresas, que é a venda do produto. Então nós conseguimos estruturar esse projeto dessa maneira, né? Dando uma boa embalagem nele e começando devagarzinho a levar essa identidade e o potencial desse projeto para as empresas, no sentido de buscar o patrocinador para poder fazer a sustentação e o crescimento do projeto. E o que enxergou que fez você pensar assim, esse produto pode ser grande? Então, primeiro as pessoas que estavam por trás do projeto, que é o mais importante. Né? Eu jamais poderia me envolver num projeto onde não tivesse uma idoneidade, uma responsabilidade das pessoas que estavam por trás desse projeto.
baseado na dificuldade que nós tínhamos na época em Timbó de não ter uma equipe na modalidade de futsal que pudesse representar os jovens, as crianças da nossa cidade, que eu acompanhei também, onde as crianças tinham que se deslocar para cidades vizinhas, inclusive para Indaial, para Blumenau, porque Timbó não tinha opção. Né? Então, por que não oportunizar os nossos jovens de Timbó dentro de um projeto dentro da cidade? E a história ela começou na base, mas ela não parou por aí. Ela continuou crescendo e agora chegou uma nova etapa que é o Timbó Futsal Social. Então a gente está falando sobre tanto a parte, né, assim, do rendimento, da história, mas principalmente esse segundo bloco nós vamos falar sobre a formação e também o Timbó Social. Né? Então a gente vai falar sobre isso agora, que é a parte da formação. Então assim, Valmir, o que você quer, o que você pretende através do seu trabalho formar? Apenas jogadores de futsal, atletas, cidadãos? O que é a formação desse projeto que você olha como o Timbó Futsal Social? Eu sempre tenho como objetivo, primeiro, a formação do cidadão. Né? Eu acho que, sendo um bom cidadão, eu acho que uma coisa leva a outra, né? Para ser um bom atleta. Então a gente sempre procura trabalhar aí no dia a dia, dentro da nossa criação também, que foi muito boa, graças a Deus, né? Os valores, né? Que a gente, uma correção aqui, uma correção ali, uma sugestão, né? A gente tem umas dificuldades do dia a dia, mas a gente, muita conversa, muita paciência, né? Olho a olho, assim, muitas reuniões, né, Bel? A gente tem feito assim, mas acredito que os meninos que estão aqui são muito bem tratados, assim, né? Como família, assim. Eu vejo que a gente tem um tratamento muito bom. Os meninos também, eu acredito que reconhecem isso, né? Para virarem um bom cidadão, né? Então a gente, primeiro é cidadão, com certeza. E quanto tempo leva para uma criança começar a chegar num projeto social até o alto rendimento? Bom, do social ao alto rendimento, eu acredito que eu vejo o social uma oportunidade para muitos que talvez não conseguem, né, chegarem numa escolinha, quem sabe, né? Ou talvez seja mais retirada, seja no centro da cidade. Então, eu até tive a oportunidade de dar o primeiro treino na quarta-feira passada, então é muito legal ver o brilho no olhar das crianças, a entrega, né? Eles são sensacionais, assim. A escola ali, o Maurício Guermer, através do Jonas, que nos abriu a porta ali, eu assim, achei muito, muito bacana, fiquei muito feliz. E a gente está trabalhando, né, claro, bem iniciação ainda, mas a gente já vê alguns bons valores assim que podem daqui a alguns anos, né, quem sabe aí estarem nos representando também no projeto. Antes do Natanael fazer uma pergunta para o Emir, o Cláudio me passou um feedback, né, falando desse treinamento, né, da importância de começar o projeto social e ter o Valmir lá também, né, foi algo bem comemorado também pelo pessoal de ter assim essa responsabilidade de que, olha, tem alguém me olhando, né, apesar de ser um projeto social, mas sempre tem alguém olhando e dá essa oportunidade de pensar isso lá na frente também, né? Na semana passada começou o projeto, né, o Timbó Futsal Social, e eu queria saber o que é exatamente esse projeto, né? Para quem que é, qual que é a faixa etária, o objetivo e como as crianças podem participar desse projeto. Olha, eu de repente passaria para o Cláudio, ou para o Valmir, porque, claro, eu atualmente estou afastado da Associação de Timbó Futsal. Na época eu era o coordenador, então estive lá 7 anos e me afastei ano passado. Então essa parte do projeto social ali, eu penso que o Cláudio está mais envolvido. Mais envolvido e está mais apto a responder a sua pergunta. Com certeza. Então, Cláudio, por favor. Então, o projeto social ele vem justamente naquele intuito da gente trazer a oportunização para as crianças que muitas vezes não têm o acesso na escolinha, seja por questão de logística, seja por questão financeira. O projeto social é totalmente gratuito, mas muito além de formar um possível talento dentro do futsal, o nosso olhar está na socialização desses meninos que hoje, numa realidade que nós vivemos, no contraturno escolar, muitas vezes ficam horas e horas nas redes sociais,
seja no celular, no computador, e trazer esse menino, esse jovem, de volta para a escola, em seu contraturno escolar, para uma atividade esportiva, é o que realmente acho que é o nosso papel dentro do projeto. Ele atende às nossas questões estatutárias da Associação Timbó Futsal, que é esse foco lá no social, que a gente conseguiu implantar agora, né? E com entrega muito grande e voluntariedade de muitos, não somente do professor Valmir, que esteve presente na aula inaugural, mas hoje também à tarde nós tivemos a segunda aula com o professor Jonathan, que é o nosso professor de alto rendimento lá no Sub-16, e a professora Mônica Peters também, que está, os três aí, nós estamos nos abraçando para poder fazer esse suporte para que as crianças tenham o social, sim, mas também o treino de futsal de alta qualidade com os nossos professores do alto rendimento. Então, o objetivo do projeto é esse aí, atender as crianças da rede pública escolar, dos 7, 8 anos, né, ou seja, da primeira até a 9ª série, os 13, 14 anos, sempre no contraturno escolar. O primeiro projeto implantado no Maurício Germer, ele atende as crianças da 7ª série, e essa definição da equipe, dos alunos, compete ao diretor da escola. Nós, como Timbó Futsal, levamos para a escola o conhecimento técnico e aprendizagem, né? Mas é um trabalho em parceria com a escola, que envolve não somente o diretor da escola, envolve também a Secretaria de Educação do nosso município. É um trabalho social que nós esperamos que possa gerar frutos através do primeiro núcleo que iniciou na semana passada. Cláudio, e por que investir na iniciação esportiva? Porque o resultado dessa aposta, na verdade, não é para amanhã, né? E quando a gente falou de produto, né? As pessoas hoje a gente vive uma sociedade hoje que é o resultado o mais rápido possível. E investir na iniciação, investir no projeto social, tecnicamente vai contra, né? Hoje é a ideia que a sociedade tem de querer tudo rápido. Eu quero investir ali, o empresário, a pessoa quer investir, mas quer ver o resultado disso, né? E por que investir nessa ação social? Então, eu diria para você, Cine, que essa resposta é simples. Isso compete a nós, tá? Como gestores públicos, como cidadãos do bem, como patrocinadores também. Esse é o papel que compete a nós, é oportunizar essas crianças. E esse trabalho, na verdade, ele não pode ser medido por sua velocidade. Esse trabalho precisa ser medido por sua constância. Então, compete a nós aqui, como eu costumo dizer, nós não temos um manual pronto para esse projeto social, mas nós procuramos sim envolver as entidades responsáveis no município, tanto na parte da Secretaria da Educação, como da Fundação Municipal de Esportes, Poder Público. Temos também o nosso projeto certificado lá no CDMK, que é o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, para que nós possamos, como cidadãos e como instituições responsáveis dentro do município, fomentar isso aos jovens da nossa cidade. E a ideia aqui não é ter velocidade na formação, mas sim a constância e, como o professor Emir ressaltou há pouco, se nós conseguirmos, desse projeto social, resgatar 1 ou 2 meninos lá para o nosso alto rendimento, né, com atletas aqui da nossa cidade, o nosso papel está cumprido. Os que não vão virar jogadores, que vai ser a grande maioria deles, vão virar cidadãos, e isso é que compete a nós dentro do nosso papel de futuro melhor para as crianças que precisam. Eu vou colocar uma situação para vocês aqui, né? Se uma criança começar hoje no Timbó futsal social e daqui a 8 anos chegar ao time adulto, né? Esse é o caminho que vocês estão imaginando aí para frente? Olha, eu vou dizer para ti que, claro, né, a gente já ficou de olho, né, Bel, na verdade, alguns meninos lá, né, já vislumbrando aí um futuro, né? E com certeza, eu acredito que com o passar dos meses aí vão aparecer também, vão ter criação de mais núcleos, né? Com certeza da quantidade a gente vai também ter mais qualidade, né? E com certeza o dia a dia dos treinamentos também, os meninos vão evoluir, né? Como eu falei, a vontade dos meninos assim de aprender foi bem bacana assim, algo assim que eu até mensurei pro Bel, como é diferente assim os meninos, né, que tem essa oportunidade de talvez nunca tinham tido um treinamento, né, assim, tudo uniformizado, sabe, bola nova, quadra limpa, né, estrutura excelente do Maurício Germer. Então, claro que a gente, quem sabe, né, se a gente daqui a alguns anos possa dizer que
aquele atleta surgiu lá em 2026, né, no lucro do Maurício Gamer. Ainda com essa questão aí, a pergunta que eu vou fazer, ela já tem uma resposta também, entrando nessa mesma linha que tu respondeu, de mais pra frente olhar para aquela pessoa que foi uma criança, que foi uma pessoa que esteve na iniciação, por exemplo, o caso do Gui Wessler, né, que hoje está no Jaraguá. Existe mais atletas que passaram por essa formação e hoje vocês olham e dizem valeu a pena todo esse trabalho? Olha, tive a oportunidade e privilégio de trabalhar com alguns deles, assim, né? O projeto da Associação Esportiva Hering teve mais de 20 anos de duração, então eu tive o privilégio de passar como atleta, depois estagiário, professor, então, assim, consegui ter muitas vivências, experiências boas, né? Que hoje trago aqui para Timbó, né? Então, teve... O Gui a gente trouxe para cá foi em 2021, ele foi campeão estadual já com 16, depois vice no 17, campeão de JESC, né? Depois foi para o Minas e voltou para Jaraguá. O Lucas Pastel, que hoje está na Espanha. Temos o Jackson, o goleiro, que está no Cazaquistão, agora foi para a Espanha também. O Tavo também, está fora, está na Europa. Né? Então, assim, tem alguns meninos que passaram por aqui. Com certeza o Timbó foi muito importante, né? Na vida deles, eles sempre vão ter essa lembrança. E quem sabe, né, daqui a alguns anos, eles possam retornar para... Como é o caso já do Brian, que retornou e já está nos ajudando, dando suporte na Série Bronze. Quem sabe daqui a alguns anos a gente possa também ter mais atletas desses que passaram por aqui, jogando competição nacional, né? Então, a gente fica feliz que o Timbó, né, teve essa passagem, né, na vida deles. Quebrando um pouco o protocolo, me permite aqui fazer um gancho nos comentários do professor Valmir, né? Esse carinho desses atletas que passaram por Timbó é tão grande. Você vê, por exemplo, o Gui Wessler, sempre que dá uma folga no calendário do Jaraguá Futsal, ele acompanha os nossos jogos aqui na Associação dos Servidores, né? É um prazer ter lá o Gui Wessler. Nós tivemos agora o Lucas Pastel, que teve a intertemporada lá na Espanha, voltou para Blumenau, mas ele veio treinar com a nossa equipe sub-20, lá na Associação dos Servidores, né? Um jogador do Valdepenhas, lá da Espanha. Né? Então, assim, esse carinho, esse reconhecimento deles pelo projeto, pela passagem deles pelo projeto Timbó Futsal, é o que gratifica ainda mais a gente seguir nesse trabalho aí, né? Ótimo. Para complementar ele aqui, o projeto Timbó Futsal, ele é respeitado, é reconhecido no estado todo. Todo mundo conhece o trabalho aqui dos dirigentes, do trabalho técnico do professor Valmir, é reconhecido e somos respeitados e todos que vieram aqui saíram para jogar conosco, saíram daqui satisfeitos. E que se amanhã depois eles pudessem retornar, eles estarão retornando e são referência para outros que não conheciam o Timbó Futsal para vir e fazer parte da nossa equipe. Até nessa questão do respeito, agora não vou recordar certinho a data, mas até falei pro Cid esses tempos, teve presente também num jogo o Roncalho, né? Até teve o Wesley junto também, agora não vou recordar quem que era o outro atleta, e o Lucas, tinha o Lucas também, e foi feita uma homenagem coletiva aos três. Então ainda é isso, um goleiro da seleção que tinha recém sido campeão, então foi uma grande... Pra mim que tava lá, pô, eu achei, olha o nível que a gente chegou, né? Um projeto que começou há um tempo atrás. Hoje tem aqui um goleiro que acabou de ser campeão internacional e veio aqui receber uma premiação, tá aqui acompanhando a galera para ter essa noção de respeito que tem pela Associação Timbó Futsal. E depois tem um outro ponto que eu vejo assim, a distância, mas o diferencial do projeto Timbó Futsal. Ele tem a base na família. Então nós somos assim, eu diria o seguinte, uma família. Então nós tínhamos atletas aí alojados na casa, lembrando novamente o Gui, o Otávio, era aniversário deles, os pais vinham, frequentavam o alojamento, fazia aquele social e a gente estava todo mundo junto. O avô do Otávio vinha de Curitiba, o pai e a mãe do Pedrinho vinha, ficava de Altônia, ficava aí no alojamento, junto com os atletas. Nós vamos ficar aqui com eles, não tem problema, professor. Nós se viramos aqui com eles, ajudava a fazer almoço, quer dizer, tem esse detalhe, eu vejo assim um diferencial
com outros projetos que eu conheço, que ele era muito familiar. As famílias participavam, os pais participavam do dia a dia. Mas não existe, quer dizer, na verdade existe uma coisa que chama atenção, né? Que nessa história que o projeto não ficou apenas na base também, né? Depois de um grande período aí, né, que Timbó sempre foi uma referência no futsal, já teve equipes participando do estadual, Timbó voltou a disputar o estadual adulto, né? E sobre esse retorno que nós vamos falar agora, porque o nosso bloco 3 vai falar desse retorno aí, né, para o campeonato adulto. E agora chegou o momento, talvez seja um dos mais movimentados para o torcedor, né? Que quer ver a camisa de Timbó, quer ver, né, o futsal, que tem essa pecha de que, poxa, a gente voltou a ter uma equipe competitiva, porque não é participar do campeonato, é participar, fazer gols, ganhar jogos, que isso também motiva, né, o nosso torcedor. Professor Valmir, por que agora? O que vocês entenderam que esse é o momento de voltar para o adulto? Bom, Cida, a gente teve até um desejo, um pouquinho antes, até uns 2 anos atrás, que era a base 17 daí. Inclusive a gente foi campeão estadual em 24, né? Que eu acho até que essa data do Roncalho, acho que foi a primeira final do estadual, se não me engano. Isso mesmo. Aí nós perdemos em casa e depois ganhamos de Camboriú lá no Templo Normal e na prorrogação e a gente foi campeão lá. E já tinha o desejo, mas a gente ainda não, como diz o Bel, a gente acho que tem que ser uns passos bem mais lentos, né? Com a cabeça no lugar, sem muita, como é que eu vou dizer assim, não precisa acelerar muito o processo, né, para continuar sendo um clube correto, né? Então a gente não quis acelerar, esperar a oportunidade. Então esse ano surgiu, ano passado não teve série bronze, e esse ano a federação, que faz um grande trabalho, né, na gestão, através do Nelsinho, teve uma competição boa, atrativa, 6 equipes, né, do estado inteiro, então a gente está bem feliz com a participação. E as nossas, os resultados, né, estão assim bem bacana, a gente está feliz. Temos 2 jogos da primeira fase para tentar buscar uma das 2 vagas que já dá uma classificação direto para uma semifinal. E agora vamos entrar na parte técnica do negócio, né, Valmir? Qual é a real intenção dessa equipe na série bronze? Então, Sidney, a gente... Uma boa pergunta, né? A gente tem a ideia de ter calendário, né, também, né, e dar experiência para os meninos. Então, a ideia sempre foi fazer o projeto com atletas jovens, né? Claro que, futuramente, quem sabe, com maior apoio financeiro, que a gente tiver condições, trazer 1, 2, 3 atletas mais experientes. Mas, no momento, a gente percebe que a base é boa, é vitoriosa. Conseguimos fazer alguns ajustes, perdemos outros meninos também, faz parte do mercado, né? Eles aparecem também e tem as oportunidades, né? Então, acreditamos que a gente pode, sim, a campanha está sendo boa, né? Quem sabe brigar uma semifinal aí para quem sabe subir na quadra. Subindo para uma prata, aí a gente tem que ver aí, né, Bel, o que será feito, né? Mas o objetivo é o calendário, sim, mas claro, jogar as 2 competições, né? Tanto sub-20, que já também é a nossa primeira competição sub-20, né? No projeto. Mas a série bronze também vem sendo muito boa, assim, então a gente... Uma vem ajudando a outra, na verdade, né? Então, ver o ginásio da Miller, né, movimentado, então isso é muito... deixa a gente muito feliz, assim. E a equipe tem uma característica que é diferente, né? A equipe ela tem muitos jovens, né? Inclusive eu estudei com o Pickler, com o Pedro, o Justino, o Bassani, o Eduardo. Infelizmente o Bassani hoje Sim. já não joga mais, o Eduardo também, mas o Bassani por uma, vamos assim dizer, fatalidade, né? Que acabou levando um chute no rosto e acabou tendo uma lesão no olho. Sim. E eu tinha essa proximidade com os atletas, então por que apostar nos atletas jovens é importante? Por que trazer tantos jovens para a equipe para competir uma competição de classificação adulta? Então, eu sempre tive o objetivo de trabalhar com jovens porque eu vejo que é mais... Eles conseguem entender não, assim, aceitar melhores ideias, né? Então, talvez alguns mais experientes não tenham essa facilidade, né? E o projeto mais jovem, claro, a gente consegue fazer com um apoio financeiro menor, né? Até porque eles vêm com a ideia de uma vitrine, né? Então, esse eu acredito que seja também o nosso papel. Né? Com certeza, tenho certeza que no futuro próximo a gente vai estar numa competição adulta também aí, a nível nacional, mas no momento eu vejo que é uma vitrine, uma oportunidade, quem vem
né, ajudar a gente no projeto, vemos como uma grande oportunidade para daqui a pouco, né, seguir uma equipe de Liga Nacional, uma equipe de jogo brasileiro, né? E sem contar, claro, trabalhar com jovens, né, é muito prazeroso, assim, né? Então a gente tem essa ligação diária ali, né? E ver essa energia deles nos jogos, né? Esses jogos aí, acabamos ganhando xerê, faltando 5 segundos, e aí alguns lances que só os jovens que têm essa dificuldade, né? Mas a gente está bem feliz com esse elenco e com o atual momento. Ô Cláudio, colocar uma equipe adulta novamente numa competição estadual muda completamente o tamanho do projeto, né? E qual é o tamanho desse compromisso? Compromisso, Sidney, ele é medido pela nossa responsabilidade na gestão financeira, principalmente, tá? Nós, durante 25 anos, ficamos sem nenhum representante. Nesse período de tempo, alguns projetos de futebol, principalmente no campo, criaram alguns problemas de desconfiança aos patrocinadores por não serem executados na íntegra como deveriam ser executados, né? Por algum motivo que não compete a gente aqui discutir. Mas quando você fala em futebol, sempre o pessoal acaba criando uma dúvida em função de experiências negativas, talvez no passado. Então nós precisamos construir um projeto novo, tijolo a tijolo, né? E nós temos, dentro da nossa governança da associação, o Sidney e Natanael, nós temos nos preocupado muito com toda a questão da certificação. Hoje, através do nosso cuidado na gestão do projeto, no dia a dia, no atendimento dos quesitos do nosso estatuto, mas também na gestão financeira, nós hoje somos detentores de certificados importantes, que nos permite captações através de impostos. Um dos certificados lá no Ministério dos Esportes e Ministério da Cidadania são os certificados 18 e 18A, que transferem para o nosso projeto toda a credibilidade que ele merece. Dentro do governo do Estado, somos certificados como entidade desportiva, reconhecido lá pelo CRED, pelo SED, né, Conselho Estadual do Desporto. E dentro do município também. Fomos certificados no mês passado, dentro do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e Adolescência, que faz com que nós possamos levar o nosso projeto para um potencial patrocinador, mostrando que nós somos bastante sérios naquilo que nós propomos a fazer. Nós não podemos errar, porque se nós errarmos agora, nós criamos um risco muito grande de novamente Timbó cair num vácuo de mais 20, 25 anos. Então não é, mais uma vez, não é a questão da velocidade, mas sim da constância. Cláudio, deixa eu fazer uma pergunta. O projeto está aberto para novos patrocinadores e parceiros? Sempre, nós sempre corremos atrás de recursos, né? Hoje, por exemplo, eu estava escrevendo os 2 projetos lá de captação no PIE, que é o Programa de Incentivo ao Esporte do Governo do Estado de Santa Catarina, né? Nós fizemos captações através do ICMS. Nós, na semana passada, encaminhamos um projeto lá para o Ministério dos Esportes, que é um projeto voltado ao nosso social, que é o projeto Timbó Futsal Social Núcleo 1, onde nós iniciamos o projeto social sem recursos. E agora nós encaminhamos o projeto para fazer as captações. Então a sustentação financeira, a busca de empresas para que possam apoiar o nosso projeto, ela é constante, Sidney. São todos os dias que a gente faz algum contato, manda alguma documentação, para que as pessoas aos poucos possam ir conhecendo o nosso trabalho e fazer o aporte necessário. Nossa gestão é totalmente transparente, as certificações dizem isso. Nós temos o site timbofutsal.com.br, onde você tem todos os balanços, os balancetes, nós temos todos os números transparentes, isso que dá credibilidade a gente poder fazer o projeto crescer com os pés no chão. Até porque o pessoal geralmente olha, por exemplo, hoje a gente consegue ver a camisa, tem bastante patrocinador, mas entra vários pontos. Sempre precisa de mais, porque se a gente quer sempre chegar mais longe, a gente precisa de mais. E também tem aquilo lá, olha só, eu estou cheio de patrocinador, estou pedindo mais dinheiro, mas isso significa para o pessoal ver o quanto que o projeto precisa crescer. E, que nem tu falou, as certificações mostram e garantem que o projeto está sendo garantido. O dinheiro que está vindo de tal empresa, de tal patrocinador, está sendo usado para a formação de atletas, de crianças, de adolescentes. Então é para mostrar isso também, que não é fácil tu só sair, temos aqui uma camisa hoje com 10 patrocinadores, 15, e tá tudo bem. Então é importante a gente falar isso também, por ter essa questão de dizer que não adianta a gente ter uma camisa com 10 patrocinadores e não conseguir manter a formação. Então a gente tem que estar sempre buscando mais, e é importante dar esse esclarecimento também, já de mostrar as certificações e garantir que é um processo totalmente limpo e organizado, né? O Cláudio, se uma empresa tivesse agora, né,
acompanhando a gente e perguntasse para ti agora, por que eu deveria apoiar o Timbó Futsal? O que você ia responder para eles? Em primeiro lugar, é o papel que brilha aos nossos olhos, realmente eu falo para você. Todos nós temos o foco aqui no alto rendimento, na equipe adulta, mas o que brilha aos nossos olhos é o social. Ele que vai dar toda a base de sustentação automática por todas as categorias de base, de alto rendimento, até o nossa equipe adulta. Então, o projeto social, ele traz uma resposta muito pontual para um problema sério que nós encontramos hoje. Onde na nossa época, Sidney, nós tínhamos uma liberdade de fazer atividades físicas que hoje em dia as crianças não têm mais, né? E tirar essas crianças do apartamento, tirar essas crianças da casa, trazer elas de volta ao esporte. E nós hoje, né, que estamos aqui nessa mesa, certamente somos muito daquilo que somos realmente porque o esporte nos trouxe isso. Todos nós tivemos nossa relação com atividades esportivas. E o esporte ensina muita coisa. O trabalho em equipe, o respeito, a responsabilidade, a pontualidade, né? Então, assim, quando uma empresa olha para o nosso projeto, eu diria para você que ela tem que olhar com o projeto nosso nascendo lá na base, que é o nosso social, ele que vai dar sustentação para toda a cadeia futura que a gente espera poder desenvolver no dia a dia do nosso projeto. E agora, professor Emir, quando você recomeçou o projeto, né, começou o projeto Timbó Futsal, imaginou que depois desses 25 anos que o Timbó não estava presente numa competição desse nível, né, do estadual adulto, você imaginou que 25 anos depois a gente estaria de novo nesse meio, nesse patamar? Olha, para ser sincero para você, eu não esperava, né? Eu sempre, quando começamos lá com o Sub-15, eu, por natureza, a personalidade minha, eu sempre preocupado com os atletas, alojamento, e que nada desse errado. Porque, respondendo e complementando o que o Cláudio falou sobre patrocínio, tem uma palavra, não diria uma palavra mágica, mas hoje no comercial, o projeto nosso é a credibilidade. E a credibilidade que o nosso projeto, o projeto Timbó Futsal, passa aos empresários, à comunidade timbuense. Então, no início, eu vivia preocupado, né? Vai faltar dinheiro, não vamos conseguir. E, felizmente, chegamos aonde estamos hoje, graças ao trabalho sério, à dedicação, o comprometimento das pessoas que estavam envolvidas e que hoje ainda estão envolvidos nesse projeto, fez com que nós pudéssemos, depois de 25 anos, estarmos aí novamente com uma equipe adulta. Não sei se foi ano passado, me ajuda aí, professor Valmir. Eu fiquei até muito emocionado, a gente ficou muito feliz. O Cláudio estava lá também, foi lá nos joguinhos, joguinhos abertos. Tivemos no estadual, né? Ah, sim. Fazia também muitos anos. Em Canoinhas foi. Canoinhas, isso. Muitos anos, quase 15, 20, por aí também, que a gente nunca chegava mais a disputar o estadual dos Joguinhos Abertos. E nós conseguimos chegar lá, graças ao trabalho de todos, principalmente o técnico Valmir, né, que tinha conhecimento de causa, e chegamos às finais estadual lá dos Joguinhos Abertos. Então, eu digo, voltando, credibilidade, dedicação, empenho e outro detalhe. Nosso trabalho aqui, hoje eu não estou mais junto do Timbó Futsal, mas o trabalho, você não pode se preocupar, e você que técnico também, foi atleta, amanhã eu não posso. Não, domingo treinar, sábado trabalhar. Timbó Futsal não tem disso. Timbó Futsal tem um trabalho, tem dias aí que semana que é de domingo a domingo, né, professor? Sim. É feriados, não tem dia dos pais, não tem dia das mães, é trabalho. Então a seriedade e o comprometimento é que traz a gente
repetindo, credibilidade na comunidade e no empresariado timbuense. Isso também reflete nos próprios atletas. A gente tem atletas que vêm de outras cidades, que nem vocês falaram antes, e que nem eu falei também tem o Pedro. O Pedro é de Trombudo, se não me engano, e ele vem aqui, fica o tempo todo aqui. Então ele fica longe da família para ficar aqui competindo e buscar esse futuro, buscar essa formação que, como tu disse agora, é a credibilidade, né? Tu tá aqui, Com certeza. e se empenhar, ficar longe da família, ficar longe da cidade, para vir buscar o resultado concreto aqui. E eu vou fazer uma pergunta para os três, na verdade é uma provocação, né? O Timbó Futsal voltou para disputar ou voltou para ficar? Vou tomar a iniciativa aqui na resposta. O Timbó Futsal voltou para ficar. Voltou para ficar porque nós não poderíamos esperar algo diferente num projeto onde ele está sendo estruturado desde lá da base, Sidney. Entende? Quando você está trabalhando na fundamento, na fundação de um prédio, e você foca e gasta bastante mesmo, com qualidade, com tempo, lá na base, depois para ele subir, fica tudo mais fácil e não é qualquer vento que vai derrubar o projeto. Então, por isso que eu falo, nós não temos pressa para que ele possa chegar naquilo que nós almejamos, que é jogar um campeonato nacional, seja a Liga Nacional, seja um campeonato brasileiro. Nós não temos pressa para chegar lá. O que nós temos é que ter a constância, no passo a passo, para poder ir fomentando o projeto dia a dia. Então ele veio para ficar, Sidney. Essa talvez seja a pergunta que fica aí para o futuro, né? Porque o que está acontecendo agora pode ser apenas o começo de uma nova fase, né? A gente pode pensar, hoje a gente, olha, retornamos, né? Como o professor Emílio falou, eu não esperava que talvez pudesse chegar nesses 25 anos após, hoje a gente tem um time. Quem sabe lá na frente a gente pode estar aqui de novo, né? Comemorando, quem sabe, um título estadual adulto, ou uma iniciação novamente, né? Um retorno aí, ou uma estreia numa Liga Nacional, né? Porque o futuro está em aberto, né? E futuro é a palavra certa para esse nosso quarto bloco, que vai falar sobre o futuro do Timbó Futsal. A gente já falou do passado, falou da formação, falamos do retorno do adulto, e agora a gente quer saber aonde vocês querem chegar. Bom, então agora a gente vai pedir agora para cada um. Vamos lá, então. Vamos, na verdade aqui, ó, eu queria saber de cada um pouco o que vocês imaginam do Timbó Futsal daqui a 5 anos. O que vocês querem ser, onde vocês querem estar e o que vocês imaginam dos próximos 5 anos do Timbó Futsal? Olha, é difícil dar essa resposta, mas eu espero que continue com a solidez que está até então, né? Continue com a mesma credibilidade, o mesmo trabalho e como diz aqui o meu parceiro aqui, Valmir, a Liga, né? O sonho do Valmir e, claro, o sonho de consumo de todo timbuense, né? Já pensou Timbó Futsal na Liga? Mas essa ideia da Liga é o professor Valmir e Cobel agora que está aqui também, né? Junto no projeto, eu vejo que é possível. Quem diria que há 7 anos atrás, 8 anos atrás, teria 2 pessoas com apoio da Fundação Municipal de Esporte fazendo futsal, Timbó Futsal, novamente, né? Novamente não, que é novo, mas o retorno do futsal em atividade da modalidade através de 2 pessoas, aqui eu e o Valmir, e apoio da Fundação, fazer com que isso hoje se tornasse uma realidade. E respondendo e concluindo a tua pergunta, por que não uma liga, né? Temos que sempre sonhar alto, né? Ô Valmir, imagine uma criança que começou lá no projeto do Timbó Futsal, daqui a 8 anos ela está entrando na quadra ali pelo campeonato adulto. Esse é o projeto que vocês querem construir? Esse é o projeto, com certeza. E vou dizer para vocês que é um motivo de muito orgulho, assim, quando a gente começou o projeto, já no primeiro ano ter conquistado ali o título do estadual, mas depois, a sequência, não
não foi sorte, né? E foi sim muito trabalho, uma sequência. Depois fomos semifinalistas de estadual sub-17, depois na sequência novamente fizemos final com o Joinville, ganhamos de Joinville, então sempre conseguindo representar bem Timbó e sempre conseguindo competir com as melhores equipes do estado. Então isso nos deixa assim muito feliz. Já passamos 2 Taças Brasil, né? Quem diria que a gente ia sair do estado aqui para jogar Taça Brasil em Belo Horizonte. Depois, ano passado, né, com todo o apoio do Bel, a gente fez pedágio, né, tudo em prol do Taça Brasil, que foi lá em Fortaleza. Então, acredito que a gente pode sim sonhar alto, né? E esse é o objetivo, ter essa representatividade. Eu, assim como meu pai, somos tricolores cariocas roxo e a gente gosta muito de futebol. Timbó teve, numa época que eu não pude presenciar, União. União era um time de presença nacional. Ele disputava a Série D do Campeonato Brasileiro, então eu infelizmente não tive esse prazer de assistir um jogo do União, mas eu imagino que para quem teve, sente muito saudade. Mas hoje eu tenho a honra de ver o Timbó Futsal se estruturando cada vez mais e crescendo cada vez mais e disputando. Então, assim como o professor Emir falou, essa questão de querer, todo timboense quer ver o Timbó Futsal tendo uma representatividade cada vez maior numa liga nacional, em eventos cada vez maiores. E nessa linha, o Cláudio, o que o Cláudio diz? Daqui a 5 anos, tu se vê nesse projeto ainda? Você se imagina fazendo parte dessa história ainda? Com certeza, Natanael. E como você fala, eu também sou tricolor, tá? Me coloco aqui entre os... Somos a maioria. A maioria. Tá? Saudações tricolores, né? Os amigos aqui da mesa. Mas falando em Fluminense, né? Vamos voltar lá para a Liga Nacional, e nós falamos aqui entre nós, professores, né? Já imaginou um dia a Liga Nacional, Timbó e Vasco da Gama? Não vai ter lugar no ginásio, tá entendendo? Porque não é só Timbó, Sim. É toda a região. Então o poder que o projeto tem para toda uma região, principalmente para a cidade de Timbó, envolvendo aí o comércio, os hotéis, os restaurantes, né? Trazendo equipes de alto nível como Corinthians, né? E Magnus e tantas outras equipes, Carlos Barbosa, trazer para Timbó. Esse é o nosso objetivo. Mas ele assim, o que está dentro do nosso planejamento? O nosso planejamento é 2030. A gente precisa fazer 3 anos, mais ou menos 3 anos de série bronze, série prata, tentar uma série ouro, para depois pensar num campeonato brasileiro, seja Liga Nacional ou Campeonato Brasileiro. Mas isso vai acontecer através da estruturação financeira do projeto, ter toda a nossa responsabilidade, da nossa credibilidade. Ele só vai acontecer quando o projeto estiver sustentável financeiramente para poder atingir esse patamar, que nós esperamos que seja lá em 2030. E se não conseguir em 2030, pode ser em 2031, 2032. Mas nós jamais vamos abrir mão de uma responsabilidade financeira na gestão do projeto para querer acelerar uma tomada de decisão. É isso que nos dá um embasamento, que nos traz a credibilidade. A gente vê ano a ano as empresas novas entrando em contato conosco, né? E fazendo aportes de volumes mais expressivos. Isso é o que? É fruto da credibilidade que a gente está deixando, né? Que isso possa seguir. Esse trabalho é feito com muito empenho, muita entrega, como o professor Emir falou, e esse acho que é o grande segredo do Timbó Futsal, né? Porque quando você faz as coisas por dinheiro, você tem uma limitação. Quando você faz as coisas de forma voluntária, não tem hora, não tem dia da semana, não tem dia dos pais, não tem domingo. Então, essa colocação e essa força de vontade que nós colocamos no projeto para tornar real o sonho de jogar uma competição a nível nacional é o que a gente espera que aconteça nos próximos 5 anos. Só para falando em sonho, o saudoso poeta Lindolfo Bell falava assim: menor do que o meu sonho não posso ser, né? Então Exatamente. vamos sonhar. Lindolfo Bell, teu tio, né? Tio, exatamente. Tio do poeta Lindolfo Bell, ele dizia: menor do que os meus sonhos não posso ser. Maravilha. E agora eu vou fazer uma pergunta para os três, né? Uma pergunta que resume toda a nossa conversa, na verdade, e inclusive vai passar por tudo que vocês falaram aqui hoje. Vocês estão construindo apenas um time de futsal ou estão construindo um projeto de cidade através do futsal?
Eu vou tomar a palavra. Então, nós temos algum slogan, né? O nosso slogan, um deles é Timbó Futsal, mais que um time, somos uma cidade. Então, resume bastante o que você está colocando aí, né? Mais que um time, somos uma cidade. Baseado nisso aí, nós envolvemos todas as categorias possíveis, nós trouxemos lá do nosso social, passando pelo alto rendimento até as equipes de adulta, que a gente sonha tanto, né? Com aquele foco também, não só no social, mas também no foco no pertencimento das pessoas especiais. Como tivemos no nosso último jogo contra a Xanxerense aqui pela Série Bronze, entramos com um menino especial lá, que é o Gil Nardelli, né? Gilvanella, eu chamo de Gil, né? Mas brilhantou aquele evento, né? E depois a gente vê os comentários, né? De quanto isso foi importante para que ele possa ter esse sentimento de entrar com a nossa equipe lá dentro do ginásio da Associação da Miller. É isso que traz essa satisfação, esse brilho no nosso olho para a gente poder seguir dia a dia na busca do nosso sonho. O Nathanael vai conduzir agora um bate-bola. Né? Bate-bola agora para o professor Valmir. Para você, o que é o futsal? O que é o futsal é a minha vida. E qual que é o maior desafio de um treinador de futsal? O maior desafio eu acho que ter uma equipe organizada. Sempre eu sonho, acho que todo treinador, né? Que olhar para a quadra, ver que o teu trabalho está ali de forma organizada, sabe? Eu acho que para mim, na minha opinião, esse é o meu objetivo, assim, um deles, né? E onde o Timbó Futsal pode chegar? Olha, a cidade aqui Timbó é maravilhosa, tanto que o primeiro jogo lá no Complexo em 2018 foi contra o Colégio Evangélico de Araguá, na época ainda a base era do Colégio Evangélico, ginásio cheio. Aí pensei, caramba, sub-15, né, essa galera toda aqui, e olha, acho que vai... Onde a gente se meteu agora pra bancar todo esse apoio, né? Eu sempre falo pra ele também, vim aqui incomodar ele, né? Ele tava quietinho, tem que cutucar ele. E vejo que é uma cidade assim que, cara, eles gostam, o pessoal gosta demais. Sim. É só ver ali no histórico, né? Os jogos ali no complexo, também no servidores, muita gente. A gente fez um dia também, nós de Araguá, na Miller, também, muita gente presente. E muita gente não conhece, né? Então, cada vez mais o público vai abraçando o nosso projeto. E agora, Cláudio, investir no esporte É a realização de um sonho, é a oportunização das crianças, dos jovens, dos adultos também, e de toda uma cidade e toda uma comunidade. E o que o Timbó Futsal representa? Um sonho, uma realidade e eu acredito que uma responsabilidade grande para que a gente possa fazer acontecer aquilo que está no nosso propósito, que é proporcionar um bem para toda a cidade de Timbó em todos os segmentos. E o seu maior sonho dentro desse projeto? É ver essas crianças que estão entrando lá no social poderem se tornar cidadãos do bem, muito mais do que atletas de ponta. Agora, professor Emir, quando você olha para 2018, o que você sente? O que eu sinto olhando para 2018? Evolução, né? Trabalho bem feito pela nossa equipe, né? E feliz, né, que deu certo e que hoje estamos aí com esse projeto sólido e muito respeitado pela comunidade timboense e até por os municípios vizinhos de Timbó, né? E para o idealizador desse projeto, o que o Timbó Futsal representa? Olha, é difícil responder, né? Mas eu diria o que para vocês? O que representa o futsal Timbó? Eu diria a minha vida, né? Minha vida aí que eu me dediquei, sempre gostei do esporte, sempre fui um professor, aí o Cid não deixa eu mentir, o outro meu ex-aluno aqui, sempre fui um professor muito comprometido, muito ligado ao esporte, principalmente na área do futsal, né? Então, eu esquecia, tinha momentos que eu esquecia da família, que eu tinha família, que tinha esposa, e era só futsal, então era a minha vida, né? Então, E o futuro desse projeto, assim, né? O que tu vê desse projeto, o que tu espera do futuro do Timbó Futsal? Olha, eu vejo um projeto promissor, né?
terá uma continuidade promissora e galgado em cima de bases sólidas, como diz o Cláudio, o professor Valmir também tem sempre falado, a gente tem conversado, sem nenhuma aventura, né? Base sólida, pezinho no chão e continuar a seriedade que sempre tivemos e com certeza continuar tendo, né, esse trabalho e com certeza vamos colher ainda muitos frutos, como se diz, né? Muitos resultados bons e que só venha dignificar o trabalho hoje do Valmir e do Bel, né? Antes de terminar, a gente quer deixar uma mensagem, né? Mas imaginando que tem uma criança assistindo, que tem um pai, que tem uma empresa, um torcedor, alguém que ainda não conhece o projeto. E eu queria que o Valmir respondesse, depois o Cláudio, por fim o professor Emir. O que você gostaria de dizer para essa pessoa que está nos acompanhando, que ainda não conhece o projeto, para um pai em casa, para um torcedor, para um empresário? Que é um projeto com pessoas que gostam, que amam o que fazem, né? E que compareçam nos jogos para ver como é a emoção de um jogo oficial, tanto da Série Bronze, como do Sub-20, como também do Sub-16. Né, que compareça no dia de treino para conhecer como é feito o dia a dia nosso, né? Um dia do social também, para ver como que é prazeroso ver aquelas crianças, o brilho no olhar deles, né? As portas estão sempre abertas para quem quiser nos conhecer, quem quiser nos visitar ou visitar o projeto. Cláudio. Falar que o projeto ele é conduzido de maneira bastante séria, né? Isso aí, vocês podem ter certeza absoluta de que tudo que nós fazemos é mensurado para que a gente possa seguir nessa crescente, né? E que é o brilhar nos olhos quando a gente está lá no ginásio, né, Natanael? Como você comentou, que você vê diferentes faixas etárias, né? Desde o pessoal mais nostálgico, de umas gerações, né, com mais experiência, até as crianças pequenas vibrando pela nossa equipe, é que traz realmente a certeza absoluta de que esse projeto tem uma vida longa. Então, para quem está nos acompanhando, nossas informações são sempre atualizadas lá no Instagram, né, que é o @timbofutsalOficial, também o nosso site www.timboffutsal.com.br. Nós temos um grupo que é a Associação Timbó Futsal, que é a ATFEC News, que é um grupo de WhatsApp, onde a gente sempre posta as informações do dia a dia, e deixar essa mensagem de que as portas estão abertas, aqui os egos não prevalecem, nós estamos abertos a sugestões, a opiniões, para que a gente possa, em conjunto, fazer esse projeto crescer dentro da nossa cidade. Professor Emir. Eu diria o seguinte, para esse pai, para essa família, incentive, né, o seu filho a participar da atividade esportiva. Através do esporte é possível a transformação de uma sociedade, a transformação do cidadão, né? E como diz os meus dois parceiros aqui, as portas do Timbó Futsal estão sempre abertas para todos, né? Agora com o projeto social, então a oportunidade ela tende a aumentar mais, né? Mais participantes, porque nós temos, claro, é evidente que nós temos que fazer uma distinção, uma diferença. Rendimento e competição é outra situação. Então, de repente, ele não está aberto para todo jovem, né? Coisa bem diferente. E o social, aí ele tem condições de ter a participação de mais jovens, de mais crianças, e que o Cláudio falou no início, é isso que está faltando para essa futura geração que nós temos aí longe da atividade esportiva e muito ligado a computador, a celular. Então, e que venha visitar, que venha assistir os treinos do Timbó Futsal, torça para o Timbó Futsal
E hoje, para concluir, eu vejo o seguinte, que Timbó já está bem identificado, né? Tem uma identificação com a comunidade timboense, os municípios vizinhos. Eu vou por aí, nos municípios vizinhos, até Blumenau. Timbó Futsal, pô, vocês lá têm um trabalho sério lá. Não, professor Valmir, professor Valmir, tá? O Bel. Então, isso é muito importante. Então, Volta aquela palavra da credibilidade. credibilidade é tudo. Então, por isso que eu digo que sempre foi o meu receio, né? Deus do céu, né? Esses guris de Valmir. Meu Deus do céu, essa gurizada de 14, 15 anos na nossa mão. Olha a responsabilidade. Tem um município pequeno. Comete um deslize, você que faz parte, cai na comunidade, no ouvido da comunidade, ou cai na imprensa, pronto, acabou o projeto. Como muitos, o Bel falou anteriormente, muitos projetos, até de outras modalidades, se acabaram por causa disso, porque perderam a credibilidade. Né? Só uma última pergunta, assim, de maneira rápida, já foi falado de uma maneira mais aprofundada esses três, início, meio e fim, mas de uma maneira rápida dos três aqui, eu queria saber o que o Timbó Futsal foi, o que o Timbó Futsal é e o que o Timbó Futsal vai ser. O que foi? O início de um sonho, né? Quando a gente veio apresentar, que nos abriu as portas, depois o que ele vai ser. Acredito que vamos ter aí futuramente com um complexo, né? A gente podendo jogar lá, casa cheia, né? Categorias de base bem fomentadas, tanto de rendimento como também vários núcleos de social. Esse eu acho que é o grande sonho, né? Ver as crianças irem no ginásio, encher com o uniforme do social, entrar na quadra com os atletas, ter essa identidade na cidade, andar com uniforme, respirar. Eu sempre sou muito fã de Carlos Barbosa, que a cidade respira. Então, quem sabe um dia a gente possa ter... Timbó seja assim. O professor Emir falou do Lindolfo Bel, né, do grande poeta, e eu também sempre tive assim movido por sonho, e a frase que eu escutei é: ele usou sonhar ou usou realizar o sonho. Então, por que não sonhar se a gente, quem sabe lá na frente, quem não sonhou, nunca vai chegar na realização desse sonho, né? E a gente assim vai chegando ao final desse Para Tudo, e hoje nós conhecemos uma história que começou na base, passou por títulos, ficou 25 anos longe, né, do adulto, agora está novamente dentro das quadras, e enquanto o adulto disputa o estadual, uma nova geração começa a dar os primeiros passos através do Timbó Futsal Social. ou seja, O projeto olha para o passado, vive o presente, já construindo o futuro. Quero aqui agradecer aos nossos convidados, o Valmir Serpa, Cláudio Bel, o professor Emir Agostini. Muito obrigado pela presença, pela conversa. Obrigado a você também que nos acompanhou, né, o nosso Para Tudo. Compartilhe a nossa entrevista, marque aquele amigo que gosta de futsal e acompanhe o Vale Itajaí Notícias. até porque aqui a gente não quer só contar histórias, né? A gente quer trazer a vida das pessoas, a gente quer trazer a vida do Cláudio Bel, a gente quer trazer a vida do professor Emir, do professor Valmir, e mostrar o que eles foram, o que eles querem ser, e como eles enxergam esses seus objetivos. Nós não apenas queremos contar as histórias, mas queremos conhecer as pessoas que estão por trás delas. Esse foi mais um Para Tudo. Um grande abraço e até o próximo programa.